Olá, prezados alunos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal da nossa escola IST Bragança. E aqui, professor Alan Farias, daremos continuidade à aula de interpretação textual para a primeira série do ensino médio. Aqui, conforme nós temos a anotação no quadro, o capítulo vai ser o capítulo 11 do livro de vocês. Conforme a gente sempre orienta, quando você for assistir a videoaula, seja um pouco antes, ou até um pouco depois da própria aula, você pode ter o seu livro em mãos, para que você possa fazer o acompanhamento, sempre lembrando que lá no livro tem uma série de informações. A gente traz para cá, para o quadro, para a explicação da aula, somente algumas informações, de maneira um pouco mais resumida, mas no livro de vocês tem todos os detalhes, tá? Do mesmo esquema que a gente fazia em sala de aula, vocês devem já estar acostumados. Pois bem, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11. Esse capítulo ele vai ser dedicado para uma conversa muito interessante, muito importante, principalmente porque o tempo todo nós que usamos aí os meios de comunicação para nos comunicarmos com os mais variados tipos, seja de pessoas, de trabalhos, negócios, viagens, enfim. A nossa vida na sociedade está o tempo todo conectada com esses veículos de comunicação. E aqui o capítulo 11 traz algumas reflexões importantes, olha só, sobre a linguagem publicitária. Exatamente a publicidade que está na nossa vida em todos os momentos, seja a publicidade visual, a publicidade musical, a publicidade gráfica para jornais, revistas, enfim. Então, o tempo todo a gente sabe que a gente está sendo bombardeado por uma série de informações, seja para vender um produto, vender um serviço, tentar nos persuadir de que a gente precisa comprar aquele produto ou usar aquele serviço, tá? E aqui a gente resumiu em 3 tópicos essa abordagem sobre a linguagem publicitária. Primeiro a gente vai tratar sobre os objetivos da publicidade, os recursos usados na publicidade e aqui no item 3, os meios de divulgação. Lembrando a vocês que esta aula ela tem uma forte ligação também com outras aulas que já foram trabalhadas, como por exemplo, a aula de linguagem verbal não verbal, que foi inclusive a aula da semana passada, a aula sobre funções da linguagem. Então, se a gente recuperar algumas dessas informações, a gente vai chegar à conclusão que esse assunto ele conversa, vejam só, com outros assuntos já abordados aqui mesmo em sala de aula, quando estávamos ainda em sala de aula, ou mesmo aqui nas nossas aulas já no tempo virtual, tá bom? Então, o primeiro item diz assim: quais são os objetivos, tá? Quais são os objetivos da linguagem publicitária? Aí a gente elencou 3 itens, vejam só. Primeiro, a publicidade ela visa, ela objetiva, ela tem como intenção principal conquistar, persuadir o público-alvo. E aí, gente, olha, vale uma menção especial para isso aqui, olha, o público-alvo. Quando a gente fala de público-alvo, a gente está se referindo àquelas pessoas específicas para as quais uma determinada propaganda ela é elaborada. Pense vocês, por exemplo, que quando uma agência publicitária vai organizar a campanha de um banco, o comercial de um banco, não é a mesma coisa de quando uma agência publicitária vai, por exemplo, fazer uma campanha de fraldas infantis. Vejam só, ou de um brinquedo, tá? Então, dessa forma, a gente percebe que o público-alvo ele é diferente. E aí a empresa que tem um determinado produto, ela sabe quem é o seu consumidor, ela sabe quem é aquela pessoa para quem ela deve falar. E aí é claro que a agência de publicidade, que é quem organiza as propagandas, essas agências elas vão se preocupar em construir uma mensagem para que chegue no público-alvo, tá? Então, lembrando a vocês, o primeiro item, o objetivo da linguagem publicitária é conquistar, persuadir o seu público-alvo. E aí a gente lembra disto aqui, olha, função da linguagem apelativa. O que é a função da linguagem apelativa? Vamos recuperar esse pensamento? A função da linguagem apelativa é aquela função em que a linguagem tem como papel principal conquistar, convencer, persuadir uma determinada pessoa ou um determinado público a aderir, a comprar um produto, a comprar um serviço, tá? Então a gente lembra sempre a vocês que na função da linguagem apelativa,
os verbos, eles são usados no modo imperativo. Por exemplo, compre, acesse, vote, ou seja, são verbos que dão a entender para o público que ele precisa fazer alguma coisa, que ele precisa comprar aquele produto ou aderir àquele serviço, tá? Segundo item, vender um produto ou serviço. A gente lembra mais uma vez a vocês que produto ele é diferente de serviço. O produto, vamos dizer assim, ele é uma espécie de objeto, tá? Você vai, seja numa loja física ou pela internet, você compra um celular, você compra uma roupa, um sapato. Isso é um produto. Mas você pode comprar um show, no caso, um ingresso para um show, para um espetáculo. Você pode comprar uma passagem aérea. Você não vai comprar ali a poltrona, você não vai comprar o meio de transporte, você vai comprar o serviço proporcionado, tá bom? Então, o produto ele é diferente dos serviços. E a linguagem publicitária tem como intenção vender esses produtos e esses serviços. E por fim, no primeiro item, nós temos, olha só, a intenção de veicular campanhas. Quando a gente fala em campanhas, a gente lembra que nem toda a propaganda visa, objetiva, vender um produto ou serviço. Por exemplo, campanhas que fazem referências a questões ambientais, a questões sociais, a questões de trabalho infantil. Então, quando você tem na televisão, na internet, né, nas placas, nos outdoors de ruas, quando você tem uma campanha como esta, você não tem necessariamente que comprar aquele serviço. Aí a gente lembra daquilo que é chamado de conscientização. Então, se você vê uma campanha que tem como intenção a questão ambiental, por exemplo, evidentemente que a função ali daquela propaganda não é te vender a questão da temática ambiental, mas sim levar aquelas pessoas, aquela sociedade, à conscientização sobre aquele tema importante trabalhado naquela publicidade, tá bom? Então nós temos os objetivos da linguagem publicitária: conquistar, vender e veicular campanhas, sejam campanhas de interesse social, de interesse político, né, de interesse religioso. Todas elas são campanhas que visam atender um determinado público-alvo. O segundo tópico da nossa conversa de hoje diz respeito aos recursos. Se vocês pararem para pensar, e aí eu até convido vocês para, a partir de agora, quando você for assistir televisão, acessar a internet, o tempo todo, né, a propaganda está pulando ali na tela do celular, do computador, atentem para os recursos que a propaganda usa, que as propagandas usam, já que são tantas. Algumas propagandas, elas fazem uso de montagem. Montagem no sentido de que, muitas vezes, pega-se uma obra de arte e faz-se ali todo um comercial. Vou dar um exemplo. No livro de vocês, existe uma imagem na página 28, tá? Página 28 do livro de vocês, no capítulo 11, existe uma imagem. Essa imagem ela foi feita alguns anos atrás, é a propaganda de um jornal sul-africano, né? Um jornal veiculado na África do Sul. Nessa propaganda, o que é que você tem? Você tem aquela foto famosa do casamento do príncipe William, que foi em 2011, lá em Londres, e nessa foto foi feita uma montagem em que o príncipe estaria fazendo uma selfie no seu próprio casamento. Evidentemente que aquela foto ela é verdadeira. Entretanto, ele esticando o braço como se estivesse segurando a câmera, né, o celular, aquilo foi uma montagem. E aí o jornal que veiculou, ele quis dizer algo como que se você compra aquele jornal, você vai estar muito perto da informação, dando a entender que até mesmo as celebridades, né, como a própria família real em questão da propaganda, elas estarão sendo assuntos tratados naquele jornal. Então vejam só que foi feita uma montagem e a intenção naturalmente é vender o próprio jornal, um jornal que está falando da sua própria qualidade, tá bem? Em uma propaganda também nós podemos ter a utilização de imagens, as mais variadas imagens eu lembro a vocês, tá? Essas imagens, elas podem ser imagens fictícias, podem ser imagens de filmes, imagens de paisagens, enfim, as mais variadas. Toda forma de imagem, o publicitário pode fazer uso dela para fazer a sua propaganda. Também é possível que nós tenhamos as ambiguidades. Lembra da ambiguidade? Só para refrescar um pouco a memória de vocês sobre esse tema, a ambiguidade é aquela frase, aquela ideia que apresenta dupla significação.
ou seja, tem mais de um sentido. E aí muitas vezes se utiliza esse jogo de palavras numa espécie de brincadeira para que o comercial, para que a propaganda possa cumprir a sua função. E por fim, nós temos aqui duas características muito interessantes, principalmente da publicidade brasileira: o humor e os jingles. Por exemplo, você assiste a uma propaganda na televisão, não só na televisão, na internet também. Estou falando das propagandas que são em forma de vídeos, tá? Você percebe que a propaganda brasileira ela é muito engraçada. A maioria ou uma grande parte dos comerciais, principalmente essas propagandas de TV, de internet, de rádio também, porque tem o som, elas terminam com humor. Há uma graça, né? Há uma espécie de brincadeira. E a gente sabe que o humor, ele torna tudo muito mais leve, muito mais agradável, e a mensagem muitas vezes chega de maneira muito mais impactante, muito mais rápida no público-alvo. E finalmente, nós temos aqui, olha, os jingles. Lembrando a vocês que os jingles são aquelas musiquinhas que são compostas para serem veiculadas junto com propagandas de um determinado produto. Com certeza você já assistiu algum comercial que tem uma música. Algumas propagandas têm ali uma espécie de encenação, algumas propagandas têm a conversa, né, de atores contratados para fazer aquele filme que é a propaganda, mas algumas propagandas elas ficaram marcadas porque utilizaram apenas música. Então essa musiquinha é chamada de jingle. Lembrando a vocês que os jingles, eles são também de campanhas políticas, aquelas músicas usadas para vender projetos políticos em épocas de campanha eleitoral, também são jingles, tá bom? Então nós terminamos o item 2 e partimos para o 3, para a gente finalizar nossa conversa, que são os recursos, os meios pelos quais as propagandas elas são veiculadas. E aqui nós temos basicamente os principais veículos de comunicação: jornais, internet, TV, rádio, os outdoors, né, as placas, temos os carros de som também, enfim. Nós temos uma infinidade de meios de comunicação que são usados para veicular aquela propaganda. E aí eu aproveito para lembrar vocês que quando se trata de divulgação de uma determinada propaganda, nós temos a conjugação, ou seja, a mescla dos dois tipos de linguagens que inclusive foram aulas da semana passada: linguagem verbal e linguagem não verbal. E ainda existe uma terceira, conforme a gente conversou na última aula, que é a mescla. Nós temos uma mistura de linguagem verbal, linguagem não verbal, que constrói a chamada linguagem mista, tá bom? Então dessa forma, gente, nós temos aqui algumas informações muito importantes sobre essa linguagem publicitária. Lembrando a vocês mais uma vez que ela está presente no nosso cotidiano, onde quer que nós estejamos, existe a publicidade. E aí, quando se trata dessas publicidades, a gente precisa lembrar também que a criatividade na hora de compor uma publicidade ela é muito importante. E muitas vezes o publicitário ele faz a utilização de intertextualidade, que é aquele recurso em que um texto faz uma conversa com outro texto. Por exemplo, a gente traz aqui uma imagem para que nós possamos finalizar essa nossa conversa dentro desse raciocínio. Por exemplo, essa imagem aqui, ela é uma imagem da rede Hortifruti. Veja só, essa rede Hortifruti é uma rede de um comércio que existe lá no sudeste do país, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, e foi feita uma propaganda. Veja só que interessante. Colocou-se aí um tomate, por cima do tomate você vê uma boina ou um cap, né? Enfim, faz parte do uniforme policial de algumas corporações no país. E aí nós temos o seguinte, a famosa frase que foi veiculada, faz parte, na verdade, do diálogo lá do filme Tropa de Elite. Então, se vocês perceberem o que foi que aconteceu, olha só o nome, né, a frase que está aí acima, Horta de Elite. Então, qualquer pessoa que conheça o filme, ao ver essa propaganda, vai automaticamente fazer uma referência. Horta de Elite, com o nome do filme,
A figura, no caso do tomate, que faz uso aí do cap, também faz referência aos personagens do filme e à própria frase em questão. Então, nesse caso, nós temos o quê? Uma propaganda que faz uso da linguagem verbal, porque tem a palavra, da linguagem não verbal, porque nós temos a imagem, e a linguagem mista, porque nós temos as duas linguagens, verbal e não verbal, se combinando para construir uma mensagem. E, logicamente, o público-alvo é o público de pessoas que eventualmente possam consumir o produto anunciado. Tudo bom? Então, dessa forma, a gente conclui mais um capítulo 11, Interpretação Textual, primeira série do ensino médio, trazendo essas reflexões, hoje em questão, a linguagem publicitária. Como a gente sempre reforça a vocês, assistam às videoaulas, vocês podem interagir conosco, nós temos lá os nossos grupos do WhatsApp em que a gente pode interagir para eventuais esclarecimentos sobre o tema abordado aqui, e a gente vai estar sempre à disposição, aguardando que em breve estejamos todos juntos mais uma vez aqui na nossa escola. Muito obrigado a todos pela atenção, aqui o professor Alan Farias, Interpretação Textual, até a próxima.